Aleluia. Antes de você sentar, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga: que bom estar com você aqui nessa manhã. Diga assim para a pessoa: que bom que você veio aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem sentar. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 4, versículos de 1 em diante. Vocês lembram da palavra da semana passada, em que Jesus era menino, e como menino, ele foi cheio de sabedoria, não é verdade? Ele foi ao templo, e ali ele se deteve um tempo com os doutores da lei, com aqueles homens que eram estudados, e Jesus ficou ali compartilhando com eles. E aí, nesse período em que Jesus aparece os 12 anos, depois a Bíblia, que narra, nos evangelhos, a história de Jesus, a história do período em que ele permaneceu aqui na terra, o que acontece? Ele fica praticamente aí 18 anos sem narrar algo específico sobre Jesus. Dentro disso são muitos os estudos e vamos dizer assim, as ideias que surgem. Alguns acham que ele foi para uma escola rabínica e ficou lá estudando, por isso que ele era reconhecido e chamado como Rabi, que quer dizer mestre, Rabone. Outros acham que ele se retirou para o deserto junto com uma área de religiosos que existiam na época, que eram os essênios. Viviam ali no deserto de Curã, na região do Mar Morto, onde inclusive foram achados muitos dos pergaminhos que estabeleceram a Bíblia. Então não há ao certo onde Jesus passou esses 18 anos, mas ele volta, e aí sim ele aparece novamente às margens do Rio Jordão, se encontrando com seu primo João Batista, e pedindo para que João Batista o batizasse. E você conhece a passagem, ou a maioria que conhece. João Batista, ele fica um pouco perdido nessa hora, porque ele diz assim: não, peraí, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o que veio para salvar a humanidade, esse é o que veio para resgatar-nos do pecado. Ele não tem pecado, e ele quer que o batize, sendo que o batismo é um batismo para arrependimento. E aí Jesus diz assim: não se preocupe com isso, saiba que eu vim para dar exemplo de tudo. Como que as pessoas vão me seguir se eu não for exemplo? Então, por favor, eu quero cumprir esse princípio da justiça. Por quê? Porque dentro da vida cristã, um dos passos necessários para todo cristão, para todo aquele que confessa Jesus como o Senhor da sua vida, que crê em Jesus como o Senhor da sua vida, é passar pelas águas do batismo. Se você pegar em Marcos 16, diz: quem crer e for batizado será salvo. Então a salvação, ela começa quando recebemos Jesus, e o próximo passo é ser batizado. E aí Jesus é batizado, e quando ele é batizado, 3 coisas acontecem. A Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito vem sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Até aqui tudo bem? Você sabe que quem se batiza, essas 3 coisas também acontecem. Os céus abertos se referem a você ter uma relação com Deus de forma mais íntima. O batismo te leva a essa proximidade de Deus. O Espírito, ele te reveste de poder, você fica mais sensível ao pecado, você fica mais forte para lutar contra o pecado. E também o batismo é conhecido como a filiação em Deus. É como se você recebesse a sua identidade agora, e lá está: filho de Deus, filho amado de Deus. E agora eu queria que você lesse comigo, porque a continuidade desse momento é exatamente Lucas capítulo 4, versículos de 1 em diante, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias,
sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre um pináculo do templo e disse: se és tu o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão pelas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Diga glória a Deus pela palavra. Amém, queridos? Veja só que interessante. Jesus se batiza e ele é cheio do Espírito. Esse texto começa falando: e Jesus então cheio do Espírito. E eu quero te dizer que esse ano é um ano onde você vai cada dia mais ser cheio do Espírito. Tanto que a palavra que nós recebemos, qual foi? Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Suas conquistas em 2024 é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você quer conquistar algo? Busque em Deus. Você quer ter sabedoria? Busque no Espírito de Deus. Você quer saber aonde Ele quer te levar, aonde Ele quer que você esteja? Busque no Espírito de Deus. Amém? Veja só. Então Jesus, cheio do Espírito, foi levado por esse mesmo Espírito ao deserto. Quem é que nos leva para o deserto? Quem é que nos leva para o deserto? Não é o diabo que te leva para o deserto. É o Espírito que te leva para o deserto. É o Espírito que te prepara no deserto. É o Espírito que te capacita no deserto, para quando começar realmente o propósito que Deus tem na tua vida, você esteja preparado para a vitória que Ele tem a estabelecer. Quantos estão entendendo? O Espírito leva Jesus para o deserto. O Espírito conduz Jesus ao deserto. E aí diz que 40 dias ele passou por toda sorte de tentações. Entenda que não foi assim que... Aqui a gente tem ideia que durante os 40 dias o diabo apareceu 3 vezes para ele. Não. Ele usou 3 estratégias e você vai conhecer quais são. Mas na verdade, durante os 40 dias, em todo o tempo ele foi tentado. O inimigo, queridos, não vai aparecer de vez em quando para te tentar, de vez em quando para te desanimar, de vez em quando para te desviar do foco, de vez em quando para te roubar do propósito. Não. O tempo todo ele vai querer tocar a tua vida. Ai, pastor, e agora? O que eu faço? Porque às vezes isso pode gerar um medo, pode gerar uma incerteza, pode gerar falar assim: então quer dizer que eu não posso respirar que ele vai estar ali, eu não posso bobear que ele vai estar ali. Na verdade não, você não pode bobear. A Bíblia diz que ele anda ao derredor. Ele está andando ao derredor. Por que ele anda ao derredor? Porque ao teu redor tem anjos acampados. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que Deus destaca anjos para que acampe ao nosso redor, mas ao derredor ele está ali, à espreita, procurando uma
oportunidades para tentar Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele passa 40 dias ali no deserto sem comer nada. Diz que nesses 40 dias, ele teve fome. Tem gente que se não tomar o café da manhã, chega no almoço morrendo. Não é o seu caso, graças a Deus. Mas a fome não veio só no 40º dia. A fome veio no dia seguinte. O nosso corpo, ele necessita de alimentos diariamente, ele necessita de água diariamente. O propósito ali é que ele estivesse jejuando, mas esse jejum enfraqueceu a carne dele. Criou uma necessidade na vida de Jesus. O jejum não criou uma necessidade de comer. Então, presta atenção nisso. A primeira forma em que o inimigo trabalha nas nossas vidas é através daquilo que necessitamos. Do que você precisa hoje? Em cima do que você precisa, o inimigo vai te oferecer uma solução. Ele vai te oferecer uma solução. Talvez a sua necessidade hoje seja de paz. Tem algumas pessoas que o inimigo oferece paz, através de um cigarro, através de um prazer. Não, ó, fuma um cigarro, você vai acalmar. É uma oferta. É uma oferta para tentar o quê? Suprir você da sua necessidade. Às vezes o seu problema hoje é financeiro. Vai tocar o seu celular com alguém dizendo: você foi escolhido e o crédito foi liberado agora. Diga sim e cai na sua conta na mesma hora. Só que ele não diz quanto de juros vem atrás. Ele não diz que se você já está endividado, isso daí tende a aumentar. Vai vir uma proposta. Jesus teve fome. Era mentira a necessidade de Jesus? Não, era real. Ele estava com fome, ele estava com fome. Ele precisava comer? Ele precisava comer. Então veio a proposta. Normalmente o inimigo começa trabalhando a tua vida, propondo em cima daquilo que você precisa. Está aqui a pessoa solteira na igreja, orando por um companheiro, orando por uma companheira, orando pelo eleito, né? Principalmente os jovens, os adolescentes que se preocupam muito com isso. E aí o que acontece? Ele vai lá na escola, ele vai na faculdade, ou no ambiente de trabalho, e aí aparece alguém com uma proposta. Aparentemente, né? Eu passei por isso, gente. Eu passei por isso. Quando eu voltei do meu encontro com Deus, em 1999, eu voltei feliz, eu voltei liberto, eu voltei curado, eu voltei abençoado, eu voltei cheio de vida de Deus. Eu já caminhava com Jesus, mas aquele encontro foi realmente impactante na minha vida, e eu voltei cheio de vida de Deus. Queridos, vocês não têm ideia do que aconteceu na segunda-feira. Eu recebi uma ligação de uma menina que eu já não vi há alguns anos, e que na época do colegial, do ensino fundamental, do ensino médio, eu era apaixonado por ela. Sabe aquele amor utópico da escola? Você é apaixonado pela menina, mas você não chega nela, e não tem nada com ela, mas era aquele meu amor. Essa menina não me liga na segunda-feira, querendo marcar um encontro. Eu me empolguei, né? Falei, nossa, Deus responde tão rápido. Deus responde tão rápido. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Já veio a resposta. Marquei com ela, fomos numa lanchonete. Se encontrar. Eu falei, não, eu já sei com quem eu vou casar. Olha, cheguei de encontro, a bênção já está aí. Querido, sem brincadeira, não deu 10 minutos de conversa, aquela menina me propôs ir para um hotel com ela. Não deu 10 minutos de conversa, eu recebi a proposta. Aquilo que parecia a princípio resposta de Deus, na verdade era uma quebra de princípio. E graças a Deus, Deus me deu força ali para resistir àquela tentação. Era uma tentação. Uma menina que você gostava aparece para você, fala, olha, vamos ficar junto? Mas eu levantei e fui embora,
nos encontramos. E hoje, graças a Deus que eu fiz aquilo, porque hoje eu estou muito bem casado, sou feliz, sou pleno. Quem conhece minha casa, meu casamento, sabe o quanto eu e a Rosângela, a gente se completa, o quanto Deus me deu paciência com ela, quer dizer, me deu alegria com ela. Mas é verdade, mas eu poderia ter perdido essa vez, por uma proposta, em cima de uma necessidade. Eu era solteiro, eu estava sozinho, veio a proposta. Você não é filho de Deus? Então está aqui. Então cuidado com as propostas que vêm em cima das suas necessidades. Se a sua necessidade é paz, Jesus te dá a paz que excede a todo entendimento. Se a tua necessidade hoje é solidão, é ter alguém, saiba que Jesus faz o solitário habitar em família. Se a tua necessidade é financeira, a Bíblia diz que Ele te supre amplamente, com suficiência, todas as suas necessidades. Quantos entendem isso? Então, a resposta para as suas necessidades está em Deus. Está em Deus. E Jesus aqui, Ele resiste. Mas como é que Jesus resistiu àquela tentação? Se lembrando da palavra. Quantos aqui querem resistir às tentações? Está aqui, ó, a resposta para você. Conheça a palavra. Porque Jesus não ficou procurando um versículo na hora. Ele lembrou do que estava escrito. Isso quer dizer que essa palavra já estava dentro dele. Essa palavra já estava nele. Você não precisa saber a Bíblia de cor. Mas se você for uma pessoa que busca conhecer, que busca aprender, isso vai fazer diferença na hora dos seus desafios. E aí ele disse: não, ainda que eu esteja com fome, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, isso aqui também é alimento para você. Isso aqui é alimento. Você come um pão agora, daqui a pouco você tem fome de novo. Você se alimenta disso, você nunca mais vai ter fome. Espiritual não. Amém? Então a primeira área que normalmente o inimigo vem atacar nas nossas vidas é as nossas necessidades. É a área das nossas necessidades. Aí o inimigo viu que não teve muita chance nessa área. Viu que Jesus estava blindado, estava com fome, queria comer, mas que não ia comer, porque ele tinha um propósito de jejuar. Entenda que todas as investidas do inimigo na sua vida, o foco final é te tirar da presença de Deus, é anular propósitos de Deus na sua vida, é fazer com que você não consiga vir no culto, é fazer com que você não consiga estar na célula, é fazer com que você não consiga ler a palavra, não consiga ter um tempo de oração na tua casa, não consiga ter comunhão com os irmãos. Ele vai tentar trabalhar para te tirar. Para isso você vai precisar resistir. Só que aí ele não conseguiu. Jesus resistiu. E aí o que acontece? Ele vem com uma segunda investida. Aqui no livro de Lucas que nós lemos, a sequência está o pão, né? O pão em pedra, depois está os reinos da terra e por último o pináculo do templo. Mas quando você lê o livro de Marcos, ele descreve as mesmas tentações, só que em outra ordem, porque até aí cada um estava lembrando, né, da passagem. E quando a gente vê no livro de Mateus, ele diz assim: então Jesus pega, o diabo pega e leva Jesus até o pináculo do templo. O pináculo do templo era, você vai ver, você vai para Israel comigo esse ano, e você vai ver onde fica, é exatamente na esquina mais alta do muro, que dava para um pátio. Então, ele leva Jesus em espírito, coloca Jesus ali na ponta e diz assim: olha, se lança aqui agora, porque se você se jogar aqui, Deus prometeu que Ele destaca anjos para que nenhum mal te aconteça. E a hora que os anjos, imagina Jesus, ele pega, vai ali na ponta, e aí ele pula de cabeça. E aí estão todos os judeus, porque o pátio era lotado de judeus ali, sacerdotes, escribas, religiosos, né, no pátio do templo. Quando Jesus pula, de uma forma sobrenatural vem anjos, sustentam Jesus, e não acontece nada com ele. Você imagina?
Que efeito para o ministério de Jesus? Que sobrenatural! Você não imagina nessa hora o quanto ele ia ficar famoso? O quanto ele ia chamar a atenção? Até então ninguém conhecia Jesus. Então, a segunda proposta que o inimigo faz, a primeira é na sua necessidade. A segunda proposta que o inimigo faz é no teu ego. É no teu ego. A segunda proposta, ele vai querer fazer com que você alcance fama, notoriedade. E hoje em dia, se a gente pegar, isso é muito valorizado aí fora, ou não é? As pessoas hoje são valorizadas pelo número de seguidores que tem, as pessoas são valorizadas pelo número de curtida que recebem, as pessoas são valorizadas pelo quanto que as pessoas assistem o vídeo, assistem o isso, daquilo. A gente até analisa hoje a credibilidade da pessoa pelo número de seguidores. E quem garante que aquela pessoa que tem um monte de seguidor é uma pessoa boa para se seguir? Não é verdade? Não é verdade? Você pega aí, por exemplo, você pega aí uma artista lá igual a Anitta, milhares de seguidores. Ela influencia jovens no mundo inteiro. Mas influencia como? Abençoa? Abençoa? Não. Desvirtua a mente e o coração desses jovens. Desvirtua o propósito futuro na vida da geração até de cristãos. Com sensualidade, com prostituição, com uma irreverência. Ela é uma pessoa muito irreverente. Você percebe nas atitudes, na forma dela se comportar, na forma dela falar. Então a questão é que mas isso é algo que mexe com a alma humana, a fama, né? A igreja El Shaddai, ela vai crescer e se multiplicar em todo esse território aqui. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Mas eu preciso, por estar à frente disso, guardar meu coração, porque qualquer resultado que possa acontecer nesse lugar deve sempre glorificar o nome de Jesus. Amém. Por isso vocês vão me ver sempre com o mesmo entusiasmo e a mesma vontade. Tenha uma ou tenha 100 pessoas aqui, tenham 100 ou tenham 1000, tenham 1000 ou tenham 10.000. Vocês me vêem pregando aqui no culto e lá na cela da minha casa com a mesmo entusiasmo. Por quê? Porque eu não estou preocupado o quanto eu vou ser conhecido, o quanto, não, o meu propósito é que o nome do Senhor seja conhecido e vidas sejam salvas. Mas essa tentação vem, esse mover espiritual maligno vem. Olha, Jesus, se joga aqui e prova se Deus não é teu Deus. Sabe como muitas vezes a gente cai nesse engano do ego? As pessoas chegarem para você e falar assim: prova que teu Deus é teu Deus mesmo, prova que o teu Deus é o que faz, porque ele falou, pula, prova que é Deus. E as pessoas muitas vezes chegam para nós: ué, você não tem Deus, então por que esse perrengue todo? Desculpa o termo, só para... Por que esse problema todo? Por que essa enfermidade na tua vida? Por que essa falta de dinheiro? Por que esse problema profissional? Por que essa questão no teu casamento? Não é Deus? É essa a segunda tentação. Ué, você não é filho de Deus? Então pula que Ele prometeu que vai te sustentar. Deus não prometeu que vai te prosperar? Deus não prometeu o teu casamento? Deus não prometeu o teu bem-estar? Deus não prometeu a tua alegria? Deus não prometeu a tua paz? Cadê? É essa tentação que mexe com o nosso ego, que muitas vezes tentam nos fazer o quê? Duvidar de Deus. Será mesmo que Ele me segura? Ele prometeu, mas será que se eu pular Ele vai me segurar? Será que se eu arriscar vai dar certo? E aí Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque Ele te prometeu que você deve tentar Ele. Cuidado para que de forma irreverente você não se expresse e fale: Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor que prometeu? Porque eu te digo que você só está vivo e respirando porque Ele está do teu lado.
Coisas Ele te livra todos os dias, sem você nem saber. E Ele está guardando a tua vida. E Ele está guardando a tua casa. E Ele está te protegendo. Então nós precisamos ficar espertos. Por quê? Porque o inimigo ele vai armando laços. E aí a gente percebe que o inimigo tentou na necessidade de Jesus. Jesus resistiu pela palavra. O que ele disse? Está escrito. Quem foi que escreveu? Nem só de pão viverá o homem? Moisés. Moisés foi o primeiro a citar isso. Deuteronômio capítulo 8, Êxodo capítulo 22, esse. Aí depois ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 18, porque tentaram a Deus lá em Meribá, porque as águas eram amargas. Começaram a falar assim: cadê Deus? Nos trouxe até aqui, não tem nem água para a gente beber. E por causa disso sofreram consequências. E aí o inimigo viu que não dava para pegar na necessidade de Jesus, não dava para pegar no ego. Jesus tinha uma alma sarada, né? Jesus sabia quem ele era. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa sair aí pensando: mas as pessoas precisam ver que eu tenho Jesus. Não. Você sabe, quem sabe que tem Jesus no coração aqui? Essa é uma convicção. Ela é interna, ela não é externa. Ela se manifesta externamente quando primeiro ela está dentro do coração. Se essa convicção estiver dentro do teu coração, acabou. As pessoas verão mais cedo ou mais tarde. O teu modo de falar muda, o teu modo de pensar muda, o teu modo de se comportar muda, e as pessoas começam a perceber sem você precisar provar nada para ninguém. Não caia nessa tentação de alguém falar assim: mas cadê o resultado de Deus na sua vida? Aí você fica desesperado, né? Aí, meu Deus, realmente, como é que as pessoas vão acreditar que eu tenho Deus se eu não tiver resultado? Quem disse que são os resultados que garantem a presença de Deus na sua vida? É a paz, é a mudança de caráter, são coisas intrínsecas que mostram o quanto Deus está na sua vida. E aí, também não satisfeito, porque o inimigo, ele não é eficaz, mas ele é persistente. Tentou a necessidade, Jesus resistiu com a palavra. Tentou o ego, Jesus resistiu com a palavra. Ele falou assim: então agora eu vou entregar para ele o que todo ser humano quer: a glória, que está acima do ego. É a soma do ego com resultados. A glória. Ele leva Jesus no mais alto monte e faz Jesus ter uma visão de toda a glória dos reinos, a riqueza, o poder, o governo sobre tudo. E diz assim: olha, tudo isso daqui foi me entregue. O diabo diz isso. Tudo isso aqui é meu. E ele estava falando a verdade ou estava mentindo? Estava falando a verdade. Quem entregou todo esse governo na mão do diabo? O próprio homem. Porque esse governo foi dado para o homem. Deus criou o ser humano e disse: sede fecundos, enchei a terra, multiplique e governe, exerça domínio. Só que quando o homem desobedece a Deus, ele perde esse domínio. Queridos, o homem sem Deus, ele não governa nem ele mesmo. O homem sem Deus, ele não governa a sua casa. O ser humano sem Deus, ele não governa o ambiente que ele está. Ele fica sujeito ao que está ao redor dele. E aí o inimigo fala assim para Jesus: tudo isso aí foi me dado, está na minha mão, toda a glória, todo o governo desses reinos. Se você simplesmente se prostrar diante de mim, tudo isso eu entrego para você. E aí ele quis dar para Jesus poder, ele quis dar para Jesus autoridade, ele quis dar para Jesus glória. Mas o que ele não pensou é que tudo isso já é de Jesus.
Ele quis oferecer para Jesus o que Deus já deu primeiro. E muitas vezes o inimigo vai querer oferecer para você o que é de Deus, o que Deus já te prometeu. Então não troque, não se prostre diante daquilo que parece que vai resolver seus problemas, que parece que vai solucionar tudo de uma vez. Jesus já sabia que toda a autoridade tinha sido dada a ele. Jesus já sabia que toda a glória seria dele, porque foi a glória que ele abriu mão para ser homem aqui na terra. Jesus já sabia que todo o poder foi dado a ele, como filho de Deus. E você, como filho de Deus, também já foi abençoado por Deus. Olha o que a Bíblia diz: que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Fala no passado, já nos abençoou. Você só precisa, por fé, receber essas bênçãos. A fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe, mas você já foi abençoado. Então qualquer proposta que possa dizer para você: olha, eu vou te dar isso para te abençoar, eu já sou abençoado. Até o engano de ficar correndo atrás da bênção de Deus, sendo que a bênção já lhe foi entregue na morte de Jesus Cristo. E às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas, ou por desespero, pela situação que está passando, a pessoa fica correndo atrás da bênção. Ela fica sabendo assim: olha, vai naquele lugar, porque naquele lugar muitas pessoas são curadas. Aí ela corre lá. Vai naquele lugar, porque naquele lugar muitas pessoas prosperam. Aí ela vai naquele lugar. Aí vai atrás desse pastor, aí vai atrás daquele profeta, aí vai atrás daquele, vai atrás daquele. Mas peraí, já lhe foi dado. É só você crer, é só você tomar posse. Tanto que Jesus diz assim: ei, eu não preciso adorar mais ninguém, eu sei a quem eu devo adorar, eu sei quem é o Senhor da minha vida, eu sei quem me salvou, eu sei quem me abençoou. E eu quero te dizer uma coisa: Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Deus já te abençoou extraordinariamente. Posso ouvir um amém? Você crê nisso mesmo? Entenda que não é fácil resistir diante das dificuldades. Não é fácil. As necessidades mexem conosco. O nosso ego nos engana demais. O nosso ego está diretamente ligado ao nosso coração, à nossa mente, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente... E a fama é uma coisa que, né? Deus vai fazer você realizar grandes coisas na sua vida. Posso ouvir um amém? Com vontade? A minha pergunta é: para quê que você quer realizar grandes coisas? Com qual objetivo? Esse é o perigo. Qual é a motivação? Qual é a motivação que te leva a querer realizar grandes coisas? É abençoar o outro? É ajudar quem precisa? É mudar a história de pessoas que estão ao seu redor? É deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos? Qual é a motivação? Porque essas são corretas. Mas às vezes a motivação é: mas aí é porque eu vou ficar famoso, é porque eu vou ser conhecido, é porque eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Queridos, você ganha muito dinheiro, você prospera muito, mas com a motivação errada, isso nunca vai te suprir, isso nunca vai ser pleno na sua vida. Por isso Deus está falando: olha, as tentações até vêm, mas resista. E hoje Deus vai te dar força no espírito para resistir às tentações que estão aí fora. E essas propostas são muitas. As propostas são diárias. Tem até um louvor que canta aí: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia ela bate na minha porta, bate na minha porta. E é verdade, isso é real. Todo dia vem proposta. Todo dia vem oportunidades, mas nem todas são caminhos que Deus abriu para nós, por mais que pareça. Aquela menina parecia a resposta que eu estava procurando para a minha vida sentimental. Era laço. Quem já ouviu esse chuta que é laço? Era laço, era engano. Ia me enganar, ia me iludir, ia me atrasar, ou podia até me roubar da presença de Deus. Amém? A Bíblia diz que na resistência
pela palavra. Como é que você vai resistir? Pela palavra. O que vai te dar força para resistir? O que você deve declarar na hora da tentação? A palavra. Quando Jesus resistiu, o inimigo se retirou. E no Evangelho de Mateus diz que anjos vieram e serviram a Jesus. Ou seja, tudo que Jesus precisava, tudo que fazia bem para a alma dele, tudo que alegrava, tudo que era satisfação pessoal, ele recebeu no momento em que ele resistiu. Anjos vieram e o serviram. Ele foi guardado, ele foi suprido, ele foi protegido na presença de Deus. E eu quero nessa manhã declarar que você também vai ser protegido no Senhor. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele estabelece. Mas o que nós precisamos entender é que tem uma parte que cabe a nós: resistir. Resista. Resista àquela vozinha que aparece e fala assim: não, você está cansado, não vai hoje. Não, você está esgotada, não vai hoje. Não, você merece um descanso. Lógico que você merece descanso. A Bíblia diz: tem tempo de trabalhar, tem tempo de descansar. Mas também tem tempo de estar na presença de Deus, renovando as suas forças para mais uma semana. Não, hoje é muito tarde. Não, o seu filho está quase dormindo. Leve ele dormindo. Cuidado com as vozes. Cuidado com as tentações diárias. Ai, se não for hoje não dá mais tempo. Essa é uma das que... Se não for agora, você vê que isso aí é até frase de vendedor, né? O vendedor quer te pegar no gatilho da urgência. Ele chega e fala: hoje é o último dia, se não for hoje você perdeu a oportunidade. Aí você no desespero vai lá e compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. É ou não é? E eu já provei para a Rô isso daí, que a Rô, ela ama essas coisas. Ela não cai, ela resiste. Mas ela ama. Eu falei assim: Rô, vai vir uma promoção melhor que essa, pode ficar tranquilo. Essa não é a última promoção da face da terra. Cuidado, por quê? Porque o gatilho mexe, isso mexe. Se não for agora não dá mais tempo. E o inimigo muitas vezes fica buzinando, fala: olha, se não for vai acabar tudo, não vai dar mais tempo, não vai dar mais certo. Ei! Quem é que define o que é certo? Quem é que define o tempo na tua vida? Quem é que estabelece o plano perfeito na tua vida? É Deus. E se a Bíblia diz que Ele não tarda, que Ele não chega atrasado, mas Ele tem o tempo certo para tudo, saiba que no tempo certo tudo vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Então fique de pé, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Eu quero orar para que você resista. Resista às tentações, resista às ofertas, resista àquilo que parece, mas não é. Quem conhece esse termo, parece, mas não é? Tinha uma propaganda antigamente, do Delorex. Faz tempo isso, não é da minha época, eu só ouvi falar. Parece, mas não é. Meu Deus. E é isso que o inimigo vai tentar mostrar para você: olha, se não for hoje não tem mais jeito. Agarra isso de qualquer jeito. Pega, é agora. Calma. Deus tem tudo no tempo certo, da forma certa. Resiste. Não tome decisões no desespero. Não tome decisões na ira. Não tome decisões pelas circunstâncias. Não tome decisão por aquilo que aparentemente parece o melhor. Pergunte para Deus, olhe para a palavra. Pergunte para a palavra o que você deve fazer. Ore a Deus, procure o teu líder, peça conselho, peça direção. Queridos, ontem eu fui para São Paulo numa reunião da liderança da igreja El Shaddai, lá com o apóstolo Fábio. E eu voltei glorificando a Deus por ter um pastor na minha vida. Porque aquela reunião lá, eu tenho desafios, eu tenho sonhos, eu tenho metas. Aquela reunião lá,
foi um bálsamo para mim, de mentoreado, de direção, de foco. Acredite naquilo que Deus está te mostrando, não duvide, persevere nisso, resista ao desânimo, resista à vontade de desistir, de parar com tudo, de largar tudo, resista àquela sensação, porque é uma sensação que vem, que não vai dar certo, que não adianta você tentar, que não adianta você perseverar, porque não vai dar certo. Resista a tudo isso, porque fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que prometeu. Põe a mão no teu coração, deixa o Senhor blindar o teu coração agora, como blindou o coração de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito, foi levado para o deserto. A questão não é estar no deserto, a questão é como estamos no deserto. Se você está no deserto, mas estiver cheio do Espírito, se prepare, porque você vai vencer essa etapa da sua vida. Se você estiver cheio do Espírito, não se angustie, porque você vai romper com essa etapa na sua vida. Eu não sei qual é o deserto, eu não sei qual é a etapa, eu não sei qual é o momento, mas de uma coisa eu sei: cheio do Espírito, o teu coração vai estar blindado, vai prevalecer, vai permanecer, e você vai resistir em nome de Jesus. Pai, oh Deus, oh Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor nos entrega hoje, como palavra, como direção. Obrigado, Pai, por nos apontar o caminho, por termos Jesus como um modelo, um exemplo a ser seguido. Pai, esse mundo oferece muitos exemplos, muitos modelos, muitos ídolos, mas nós temos Jesus. Nós temos o Senhor Jesus. Ensina-nos, Jesus, a seguirmos os teus passos, a andarmos como o Senhor andou, a pensar como o Senhor pensou, a agirmos e reagirmos como o Senhor fez. Livra-nos, Pai, de cedermos às tentações. Livra-nos, Senhor, de cedermos às propostas. Livra-nos, Senhor, de cedermos aquilo que parece mais fácil e mais rápido. Transformar uma pedra em pão era fácil e rápido, mas não era o propósito. E eu quero abençoar os teus filhos para que eles vivam no propósito. Eu quero abençoar os teus filhos para que eles não saiam do propósito. Eu quero abençoar os teus filhos para que eles vivam debaixo do propósito do Senhor, daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor preparou, daquilo que o Senhor separou para as suas vidas. Ah, Deus, que não deixamos levar pelas necessidades, nem pelo ego, nem pelas vontades, muito menos pela glória ou pelo poder, porque não é pela força nem pelo poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Enche os teus filhos agora, enche aqueles que desejam, Pai, ser preenchidos pelo teu Espírito. Enche-os agora com mais e mais do teu Espírito. Oh, enche, enche. E ainda que venham as propostas, e ainda que venham as tentações, a nossa escolha seja adorar a Ti, a nossa escolha seja exaltar a Ti, a nossa escolha seja declarar que só o Senhor é Deus.